Oi, bem-vindos a mais um vídeo e é mais um vídeo sobre planejamento financeiro. Eu fiz um vídeo sobre isso há um tempinho atrás, acho que deve ter um ano, talvez mais que um ano até. A gente estava em Londres ainda e eu fiz um vídeo contando um pouco mais sobre nossa organização financeira do dia a dia, como que eu e meu marido, como que eu administro minhas finanças, principalmente em relação a, economia, juntar dinheiro, como que eu organizo minhas contas, cartão de crédito e tal, para poder viver confortavelmente, sem dívidas e economizar dinheiro e poder ter certos luxos na vida. Mas desde então eu tô prometendo um segundo vídeo, mais algumas dicas práticas. Eu vou deixar tudo linkado no final, então assiste aquele vídeo primeiro, depois volta aqui e eu vou falar um pouco mais, então, como eu me organizo financeiramente desde sempre. Quando eu falo de educação financeira e bons hábitos, financeiros, isso independe de quanto você ganha, sabe? Eu acho que é um erro muito comum que as pessoas têm de eu ganho pouco e, portanto, não consigo juntar. Ou então, o dia que eu ganhar mais dinheiro vai ficar mais fácil. Ou então, é fácil porque você tem um bom emprego, você, sabe? Enfim, são coisas que eu sempre fiz. Eu sou formada em economia, eu não trabalho como economista, não exerço, não sei nada de mercado financeiro, então não é o tipo de vídeo que eu vou falar, olha gente, coloca o seu dinheiro no investimento X, sabe, compre ação Y, não é nada disso, porque eu não sei nada disso, eu tô muito fora do mercado financeiro, mas eu gosto de dinheiro. Eu não tenho medo de matemática, não tenho medo de números, fiz uma faculdade de economia por causa disso e eu acho que são bons hábitos. E um bom hábito, uma boa educação financeira é tão importante quanto a sua saúde física, ter bons hábitos alimentares, bons hábitos do dia a dia, uma boa rotina. E, inclusive, uma das coisas que eu sempre falo e que provavelmente não lembro se falei no outro vídeo, mas provavelmente vou mencionar hoje algumas vezes, é que eu encaro juntar dinheiro como eu encaro a minha dieta. Eu não vivo em dieta, eu não faço dieta, mas eu tenho bons hábitos. Eu sei qual é a comida que me faz bem, qual é a comida que me faz mal e a quantidade que o meu organismo precisa. Eu sei que se eu comer demais eu vou engordar, se eu comer de menos eu vou emagrecer. E aí vou mantendo o balão. Eu sou a mais investidora, a mais rica, a mais bem-sucedida financeiramente. Não é isso. Então cada um tem que encontrar o seu balanço, sabe? Assim como é difícil perder peso, é difícil juntar dinheiro. Mas você tem que sacrificar algumas áreas da sua vida para poder perder peso ou então para poder juntar dinheiro. Então, uma coisa que me pediram muito no outro vídeo sobre isso foi algumas dicas sobre orçamento doméstico, Como organizar, como saber quanto que se deve gastar em X. Então, uma coisa que eu aprendi, eu não lembro se eu aprendi na faculdade ou se eu li em algum artigo, enfim, mas uma coisa que eu sempre, desde que eu saí da casa dos meus pais, com 23 anos mais ou menos, e tive que ser 100% responsável financeiramente por mim mesma, pagar todas as contas, comida, supermercado no fim do mês, viagens, compras, luxos, Independente do que for, eu sou responsável financeiramente por mim mesma desde os 23 anos. Então, uma regrinha que eu sempre tentei aplicar no meu dia a dia o máximo possível eu sempre tenho que economizar alguma coisa. Quando eu morava com os meus pais, não pagava conta nenhuma, eu economizava muito mais do que eu consigo economizar hoje em dia. Mas voltando, desde que eu saí de casa, eu sempre tentei estabelecer a regra do 70, 20, 10. Então, 70%, se você olha o seu salário ou sua renda, independente de qual seja, como 100%,
a sua vida não deve gastar mais, né, ser mais cara do que 70% do seu salário líquido, né? Então, é quanto entra na sua conta. Não é, eu ganho X, não. Quanto entra na sua conta? Todo mês, a cada 2 semanas, seja lá a frequência que você ganha. Então, o ideal é que o seu custo de vida seja 70% desse valor, não ultrapasse 70%. Eu já tive fases da vida em que isso era muito difícil de acontecer, porque meu salário era baixo, aluguel em Londres era alto, custo de vida em Londres ou na Espanha era alto, e meu salário de estudante ou de começo de carreira era muito baixo, e eu não conseguia manter esse 70%. Mas o foco sempre é moldar e adaptar o seu estilo de vida para sempre gastar menos do que você ganha. Então, né, primeira lição é esse 70%. E aí os outros 30% é dividido em 3 pacotes de 10%, ou então 20% aqui, 10% ali. Então, uma coisa, por exemplo, que eu falei no meu outro vídeo é que eu sempre sempre tive 2 poupanças. Uma poupança que é minha poupança fixa e a minha poupança flexível. Então, 10% do meu salário entra direto na poupança fixa, 10% entra direto na poupança flexível. E a diferença entre as duas a poupança fixa é o dinheiro que eu tô juntando pra, longo prazo. Pra um dia comprar uma casa, um dia comprar um carro, dinheiro pra ter, né, pra uma emergência. E a poupança flexível é o dinheiro que eu quero poder juntar pra curtir o meu dinheiro, né? Assim como eu gosto de tomar uma taça de vinho ou comer um bolo de chocolate no fim de semana, eu também gosto de viajar, gosto de comprar roupa, gosto de comprar bolsa. Então, 10% do meu salário entra nessa poupança flexível, que é uma poupança onde eu junto dinheiro para gastar o dinheiro. E os outros 10% é meio que o colchão, assim. Se um mês não deu, ficou faltando dinheiro, é da onde eu tiro para cobrir o buraco, onde o dinheiro vai ficando guardado para emergências, se pifou a máquina de lavar roupa, se tem que trocar o boiler do chuveiro, se precisa, agora que eu tenho um carro, no outro dia tem muita obra aqui na minha rua, no outro dia furou o pneu. Eu tive que comprar um pneu novo, tive que levar no mecânico. Então, assim, é um dinheiro para, emergências financeiras que eu não quero ter que tirar do dinheiro divertido nem da poupança de verdade. E aí, nos 70%, que é o custo de vida, existe uma série de regrinhas assim, financeiras de como organizar esse valor, né? Independente de quanto seja. Então, como eu falei, quando eu era estudante, salário, começo de carreira, salário, primeira vez que quando eu fui morar em Londres, eu ganhava um salário de estagiária, que, assim, era abaixo do salário mínimo da época. A cidade já era uma das mais caras do mundo, da Europa, e mesmo assim eu tive que moldar o meu estilo de vida para caber naquele salário. Então, eu morava num apartamento que era um lixo, num bairro que era um lixo. Poderia pagar um pouquinho mais, 100 libras aqui, 50 libras ali. Poderia, e eventualmente eu fiz isso, mas chegando na cidade para aprender a morar sozinha e cuidar de mim, me sustentar sozinha em Londres, era esse o meu padrão, né? 70% da minha renda era o que eu tinha de dinheiro para gastar, para viver. Então, né, aí tem dentro desse 70%, digamos, esse é o seu salário. Esquece o resto, esquece os outros 30%. Você tem que enxergar o seu salário como esses 70% e só, nada mais do que isso. E aí, existem uma série de regrinhas, varia muito de lugar para lugar, de fase da vida, então eu não sei se isso se aplica para todo mundo. É como eu aprendi na Inglaterra e eu acho que é bem viável aqui nos Estados Unidos, por enquanto. Então, uma das regras
do seu salário, né? Que não esqueçam, são 70%, mas enfim, 70% é da sua renda, agora é o seu salário. Então, do seu salário, da sua renda líquida, 30% é moradia. Você nunca deve gastar mais do que 30% da sua renda disponível em moradia. Isso inclui, seja o aluguel, seja a hipoteca, todos os outros gastos. Então, né, você tem que incluir gastos de coisas como condomínio, aluguel ou então hipoteca, enfim, seja lá o que você tenha que pagar, tipo taxas aqui e ali, se possível, a proporção do que você vai ter que pagar de IPTU no fim do ano, né? Ou qualquer que seja o equivalente de imposto de imóvel que você paga onde você mora. Então, tudo isso junto é o valor do seu custo de moradia. E como via de regra, isso não deve passar de 30% da sua renda líquida. Para alimentação, obviamente, é bem particular a situação de cada um, quantas pessoas na casa, quantas pessoas na família, o que você, né, o que as pessoas na sua casa gostam de comer, enfim, é um pouco mais complicado. Mas tem duas regrinhas de ouro que ajudam a mais ou menos entender quanto que se deve planejar, né, e em termos de orçamento doméstico para alimentação. Uma regra é 10% da sua renda, então seja compra no supermercado, seja para sair, para comer fora, restaurante e tal, não deveria ser mais do que 10% da sua renda. Se você tá gastando mais que isso, da onde que tá saindo esse dinheiro, né? Porque você vai muito em restaurante, sai muito no fim de semana, restaurantes caros, enfim. Então, uma das regrinhas é 10%. A outra regra, essa é em dólar ou libra ou euro, não sei dizer se em real seria o equivalente, mas a regra é 100 dólares, 100 libras ou 100 euros por mês, por pessoa, mais 100. Então, no nosso caso, uma família de 4, então são 400 dólares por pessoa por mês, mais 100. Então, o nosso orçamento são 500 dólares por mês de supermercado. Tem semanas que a gente gasta muito menos do que isso, tem semanas que a gente gasta mais do que isso. Então, o importante é tentar manter um balanço ao longo do mês, né? No nosso caso, nós fazemos compras toda semana, 1 ou 2 vezes por semana, mas a gente tenta nunca passar dessa média, né? Uma outra regrinha também é o custo de transporte ou então de carro, para quem usa transporte público em lugares que oferecem coisas tipo vale transporte, subsídio de transporte e tal. Claro que essa regra é menos importante no seu orçamento doméstico, porque significa que você de repente não gasta tanto. Em Londres, onde transporte era um dos maiores gastos, né, da vida em Londres, é o transporte público, teve épocas que eu trabalhava longe, né, fora do centro de Londres e gastava muito mais, e épocas que gastava menos, né? Então, essas regrinhas são todas assim, ajudam a montar um cenário, né? E aí você tem que ir adaptando de acordo com as suas realidades. Mas a regrinha do transporte é que também não deveria ser mais do que 10% da sua renda líquida. Como eu falei, essa é uma das regras que em Londres não se aplicava, porque transporte público em Londres é muito caro, e das épocas, né, que eu trabalhei, morava no centro de Londres e trabalhava fora de Londres, eu gastava muito mais de transporte, assim como quem mora fora do centro de Londres e trabalha no centro de Londres, ou de Paris, ou de Manhattan, ou tal, você acaba tendo um custo de transporte muito mais alto. Então você tem que ir adaptando outras áreas do seu orçamento para, né, caber quanto que você vai gastar de transporte todos os meses. Mas quando a gente se mudou para cá, e hoje em dia eu não tenho mais gasto de transporte público, porém tive que comprar um carro, né? Então essa foi a regrinha que eu apliquei
para me ajudar a escolher qual carro que eu ia comprar. Então, né, além de, qual carro que eu gosto mais, qual a minha preferência, qual a cor, tal. Não, quanto que, né, do dinheiro que eu tenho para ou comprar o carro ou dar entrada no carro, qual vai ser o meu custo mensal, né? Com prestação, com gasolina, com o dinheiro que eu tenho que economizar para pagar o IPVA uma vez por ano. Então, tudo isso somado é o meu gasto com transporte, é meu gasto mensal de transporte. Então, quando eu estava planejando, né, fazendo contas, escolhendo qual carro que eu ia comprar, esse era o meu guia. O meu custo total não pode ultrapassar 10% da minha renda mensal. Então, né, algumas marcas têm um custo de imposto mais alto, né? Se você paga isso uma vez por ano, você tem que ir incluindo isso todos os meses. Algumas marcas gastam mais gasolina, né? Bebem mais gasolina do que outras, você tem que levar isso em consideração. Algumas marcas, a manutenção do mês a mês, se precisar trocar óleo, se furar o pneu, são mais caras que outras, e mais, né, a prestação, quanto que você vai pagar de carro todos os meses. Então isso, né, uma regrinha de ouro é que não deve passar dos 10%. E aí, para todo o resto, você tem que, assim, eu acho que esse ano, né, quando a gente se mudou para cá, ter que começar a vida do zero foi uma ótima oportunidade para reaplicar todas essas mini regrinhas de orçamento doméstico e de quanto que vai custar a nossa nova vida, né? Então a gente estava, planejando compra de 2 carros, planejando compra da casa, creche pro Oliver, atividades pra Isabela e pro Oliver, custo de, sei lá, de babá, de faxina, enfim, quanto que custa para uma família sobreviver versus, né, o seu orçamento. Então, o que nós fizemos? Planilha, abre o laptop e começa a colocar, né? Custo a custo, vai na internet, entra no site do supermercado para ver quanto é que custa, entra no site da concessionária, faz uma simulação de quanto que vai custar o carro, entra no site do governo, vê lá a tabela do IPVA, do IPTU, liga para as escolas, creche, quanto que vai custar. E nós temos exatamente planilhas, item a item, mês a mês, quanto que custa, quanto que ia custar a nossa vida. Então, baseado nisso, é que então começamos a tomar decisões de, ok, quanto podemos gastar numa casa, quanto podemos gastar em carro, quanto podemos gastar de creche, quanto podemos gastar de natação, de ginástica olímpica, judô, sei lá o que. Então, assim, o nosso mês, todos os nossos gastos estão lá, item a item, não esqueça nada, unha, quanto que eu gasto? Eu gasto $30 a cada 2 semanas para fazer a unha, tá lá. $60 por semana para fazer a unha. A cada 2 meses, eu aparo o cabelo. Quanto é que custa para cortar o cabelo? Então tá lá. Ao longo do ano, a cada 2 meses, tem lá aquele dinheirinho que eu vou gastar para cortar o cabelo. Uma vez por ano eu faço luzes, tá vencida. Então tá tudo, assim, não poupe detalhes, né? Nem que seja, eu preciso, daqui a 2 semanas eu vou precisar $15 para R$15, R$50, sei lá, para a coisa X, né? Sim, todos os possíveis cenários, e aí você vai ajustando, né? E um exercício que a gente tenta fazer também todos os meses na nossa conta conjunta, né? Nossa conta da casa, não todo mês, mas de repente mês sim, mês não, a gente volta nessa conta e analisa todos os gastos. O que está saindo dessa conta, né, os nossos gastos em comum da família, tá de acordo com o que a gente planejou? Onde que está sobrando dinheiro? Qual foi o dinheiro que a gente planejou e não gastou? Né, vamos alocar esse dinheiro para alguma outra coisa. Gastamos a mais com a coisa X, gastamos a menos com a coisa Y. Então, e assim a gente vai reajustando. Olha, esse mês eu tenho que transferir mais X dólares, meu marido tem que transferir mais X dólares para conseguir cobrir todos os gastos da família. E aí, né, assim, você não pode
não pode ignorar. Dinheiro não é para ser um problema na vida de ninguém. Dinheiro é para ser uma solução. Então, não tem essa atitude de não quero nem ver a conta no fim do mês. Não, você tem que saber exatamente quando vai dar a conta no fim do mês, para você saber se você tem dinheiro. E se não tiver, da onde que esse dinheiro vai sair para não faltar em outras áreas da sua vida. Então, uma outra coisa que eu aprendi, eu não sei quem me falou, onde que eu li, mas assim, uma dessas coisas que eu aprendi pra vida toda, sabe? Que é a conta bancária, né, o seu dinheiro, você tem que ver como se sua conta fosse tipo uma gaveta de arquivo. Sim, né? Todo mundo no escritório, em algum canto da casa, tem uma caixa, uma gaveta onde você guarda, tipo, cópia da certidão de casamento, cópia do contrato de aluguel, da escritura da casa, aí recebe não sei o que, né? Você vai colocando tudo naquela gaveta. Sua conta bancária é assim, né? Você vai colocando o dinheiro lá dentro, tá lá. Então você sabe que eu tenho aquela gaveta que estão ali todos os meus documentos. Só que, o que acontece? Aí você precisa de um documento. Você sabe que você tem uma cópia da certidão de casamento, que você casou há sei lá quantos anos atrás, mas tá naquela pilha de dinheiro. Ai, não vou ter tempo de procurar. Liga, sei lá, pra mãe pra ver se tem uma cópia da certidão de nascimento. Liga pro cartório pra pegar uma segunda via de não sei o que, não sei o que. Então, de repente você tem, de repente você não tem, mas tá tão desorganizado que você não sabe o que você tem e o que você não tem. E quando você precisa, você não consegue achar. Então, você não consegue usar o que você tem. Então, você tem que encarar o seu dinheiro, sua conta bancária, como se fosse aquela gavetona de papelada. Quando você começa a colocar os seus arquivos em pastinhas, você sabe onde tudo está, você sabe o que você tem para cada área da sua vida. Então, isso foi uma coisa que eu falei com mais detalhes no outro vídeo que eu gravei. Eu tenho várias contas bancárias, eu tenho várias contas de poupança e o meu marido também. Por quê? Né? Tem a conta principal, que é onde eu recebo meu salário. Ele tem a conta dele, a conta principal dele, que é onde ele recebe o salário dele. Eu tenho a minha conta, ele tem a conta dele. Nós temos a conta da casa. Então, no dia que bate o salário, transferência automática, a minha contribuição para os gastos da família é X, a dele é Y, entra tudo lá e é daquela conta que a gente administra todo o resto. E aí eu tenho a minha poupança fixa, minha poupança flexível, minha poupança de emergência. Vou juntando e vou tirando, tanto seja da minha conta corrente, da minha poupança fixa, da minha poupança flexível, vou tirando e vou colocando em outros envelopes, outras pastinhas. Então eu sei que se eu junto X dólares por mês para daqui a um ano pagar o IPVA do meu carro, eu a cada X meses eu tiro aquele dinheiro da minha poupança e coloco na conta do IPVA. Então o dinheiro tá lá, né? Então, porque quando você começa a ver, nossa, sobrou dinheiro no fim do mês, vou gastar, vi aquele vestido, vi aquela bolsa. Não, aquele dinheiro tá sobrando, porque aquele dinheiro tá destinado a alguma outra coisa no futuro, um gasto que ainda não chegou. Então, deixa o dinheiro lá, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. O dinheiro existe, mas ele tá lá no seu quadrado, na sua pastinha, no seu envelope virtual. E aí, é assim que você vai administrando, né, as suas caixas de dinheiro, os seus envelopes, as suas pastinhas de dinheiro, porque você sabe que no seu orçamento você está separando R$50 por mês, R$100 por mês, R$200 por mês para pagar a coisa X. Porque a máquina de lavar tá quase pifando. Você vai ter que comprar uma máquina de lavar ano que vem ou talvez daqui a 2 anos. Então vai lá, todo mês tira R$50, tira R$60 e coloca na pastinha da máquina de lavar. Conta da compra do carro, né? O que quer que seja, cada pessoa tem o seu orçamento e tem suas metas financeiras, né? Oferta e demanda. Seu dinheiro é limitado e se você abrir a porteira, o gasto é ilimitado. Então você tem que saber administrar e manter tudo dentro do seu quadrado para você saber onde está o dinheiro que é destinado a cada coisa. E, né, todas essas pequenas regrinhas, claro que cada pessoa tem que adaptar a sua realidade, mas geralmente a mentalidade você não é tentar fazer o dinheiro caber
na vida que você quer ter. O que o seu dinheiro permite, qual é o estilo de vida que o dinheiro que você tem permite que você tenha. Então teve épocas que a gente morou em apartamentos que a gente odiava, mas para continuar viajando, para continuar juntando dinheiro para um dia comprar uma casa, a gente tinha que apertar em certas áreas da vida que dava para apertar para poder conseguir fazer sobrar em outras áreas, né? Então você não precisa ter aquela, né, não caia na cilada de eu só vou ter dinheiro o dia que eu ganhar muito dinheiro, porque esse dia talvez nunca chegue, sabe? Carreiras, mercados de trabalho são diferentes para carreiras diferentes, para países e cidades diferentes. Então, na verdade, é a mentalidade contrária, né? Voltando naquela coisa da dieta. Não é, quando eu for magra eu posso comer o que eu quiser. Não. Se você quer ser magra, você tem que parar de comer agora para emagrecer. E quando você for magra, se você começar a comer tudo que você quer, você vai engordar de novo, né? Então você tem que manter aquele balanço, aquela saúde para você conseguir manter um estilo de vida, independente de quanto você ganha e como é a sua vida naquele momento. Tenha metas, né? Metas curto prazo. Qual vai ser a viagem do fim de semana? Quanto que você pode gastar no barzinho sábado à noite com os amigos? Tenha metas a médio prazo, né? Seja conseguir comprar uma máquina de lavar nova sem angariar uma dívida, seja a viagem de férias do Natal, do Réveillon, do feriado X. Longo prazo, médio e longo prazo, comprar uma casa, quitar o pagamento de uma casa, aposentadoria. Eu e o Aaron, ao longo dos muitos anos passados, a nossa meta longo, médio prazo era comprar uma casa, construir uma casa, montar uma casa, que foi uma coisa que finalmente realizamos em 2018. E agora o nosso foco está mudando, o nosso foco nós dois estamos chegando na metade da nossa carreira, então daqui para frente a nossa meta médio e longo prazo é uma saúde financeira para que a gente tenha uma aposentadoria e uma velhice confortável. Então, aumentamos todas as contribuições do plano de pensão, continuamos contribuindo voluntariamente no plano de pensão que a gente tinha na Inglaterra, para não perder o de lá, assim como o Aaron continuou contribuindo esses anos todos no plano de pensão que ele tinha aqui nos Estados Unidos. Metas de tipo quitar prestações, um outro apartamento que a gente tem de investimento, a gente quer quitar aquele apartamento para que aquela renda passe a ser uma renda, não só um investimento. Queremos quitar a prestação, né, o financiamento dessa casa o máximo possível e queremos reduzir os nossos gastos para que então, daqui a uns anos, quando os nossos filhos estiverem mais velhos e forem para a faculdade, comecem a ser independentes financeiramente também, a gente tenha um custo de vida tão mais baixo do que é hoje em dia, que a nossa aposentadoria, rendas extras, de investimentos, de imóveis, seja lá o que for que a gente vai ter daqui a 20 anos, possam nos dar uma vida, uma velhice muito, muito confortável. Então, essa é a nossa meta financeira, né? Alcançamos uma meta que era comprar a casa que a gente queria, montar a casa que a gente queria, fazer as coisas do jeito que nós planejamos ao longo de tantos anos e agora começamos a planejar a próxima fase da vida. E uma das nossas metas, objetivos financeiros é diminuir drasticamente o nosso custo de vida. Sabemos que é difícil, com 2 filhos, com uma casa nova, com 2 carros que a gente não tinha até um ano atrás, mas né, o que podemos fazer a médio e longo prazo para a longo prazo diminuir o nosso custo de vida, em vez de aumentar? Porque o problema de todo mundo é que quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você tende a querer gastar, porque né, você pode viajar para um lugar mais bacana, você pode comprar roupa numa loja mais legal, você pode comprar um carro mais caro, você pode
sei lá, comprar o sabão em pó da marca em vez de comprar o genérico do supermercado. Então a tendência é você sempre meio que tem aquela sensação de estar correndo atrás de prejuízo, porque você vai ao longo da vida, você, né, se Deus quiser, você vai ganhando um pouquinho mais e você acaba gastando mais também. Então uma coisa que a gente sempre tentou fazer é, à medida que ganhávamos mais, sim, gastávamos mais um pouquinho, permitíamos uma vida mais confortável. Sem dúvida alguma, a vida que nós temos hoje é muito mais financeiramente confortável do que ela era há 13 anos atrás, quando a gente começou a namorar, 12 anos atrás, quando fomos morar juntos, mas fomos adaptando o nosso custo de vida de maneira que quanto mais a gente ganha, mais a gente economiza. E não necessariamente quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Então aquele 70% foi diminuindo para 68, 67, 65 e a parte da economia foi aumentando. 71, 31, 32%, né? Enfim, o que cabe na realidade e no orçamento de cada um. Então, a meta agora é o contrário, é reduzir o nosso gasto. Então, coisas do tipo quitar financiamento dos outros imóveis que nós temos, quitar o financiamento desse imóvel, dessa casa, quitar financiamento de carro, estamos planejando, por exemplo, instalar daqui a uns anos energia solar na casa para reduzir gastos de tipo aquecimento, ar-condicionado, pequenas coisinhas que podemos fazer a médio e longo prazo para que daqui a 20 anos o nosso custo de vida seja muito mais baixo do que a nossa futura aposentadoria, que invariavelmente vai ser mais baixa do que a nossa renda de hoje em dia. Então tenha metas, tenha um orçamento bem realístico para a sua situação, para o seu dia a dia. Quando você coloca tudo na ponta do lápis, é que você começa a ver como que você gasta dinheiro em besteira, sabe? Pega ótimo exercício também que nós fizemos no começo do ano passado, quando a gente estava se mudando para cá. Pegamos assim, imprime, né? Vai no site do banco, imprime, pega no papel, porque fica muito mais real, 2, 3, 4 meses de extrato bancário e vai lá. Gasto a gasto, tudo que sai do cartão de débito, tudo que você põe no cartão de crédito, quanto que você realmente gasta. Então, por exemplo, eu me dei conta que eu gastava muito dinheiro em Londres com Starbucks, porque era muito mais prático, eu ia lá todo dia no caminho do escritório, deixava as crianças na escola, no caminho do escritório, eu passava em Starbucks, comprava café da manhã e tal. Quando eu coloquei tudo na ponta do lápis, era assustador quanto que eu gastava de Starbucks, de almoço, de happy hour na sexta-feira, de fazer sobrancelha, enfim, você começa a ter uma maior consciência do quanto que você tá gastando e aí você começa a ver, né, que tipo, ok, não, fazer sobrancelha é prioridade, não vou deixar de fazer sobrancelha, ok. Então, em vez de no Starbucks 5 dias por semana, eu só vou 2 dias por semana, ou 3 dias por semana, ou seja lá o que for, sabe? Coloca numa planilha, imprime, vai lá, sublinhando cores diferentes, todos os seus gastos mensais, o que você gasta, o que realmente é necessidade, o que é aquele dinheiro que você gasta sem nem perceber, sabe? Tipo, vou comprar uma coisinha aqui, vou comprar uma coisinha ali, e no final do mês você acaba gastando uma fortuna sem perceber, porque é R$5 aqui, R$10 ali, 15 ali, 20 ali. E não significa que não precisa, sabe, que tem que parar de fazer tudo, que não pode se divertir, que não pode sair com os amigos, que não pode... Não é nada disso. É só ter consciência de onde você está gastando seu dinheiro. Então planeje. Tenha um orçamento, seja super detalhista com seu orçamento. Tudo, gente, tudo. Não poupe detalhes, porque aí é que você tem consciência de quanto custa a sua vida de verdade. E aí que você vê onde que você tem que tirar dinheiro de certas áreas para conseguir colocar, né, certas áreas que você está gastando
demais sem perceber para conseguir colocar em outras áreas que de repente está faltando. E uma outra dica final, que foi uma outra coisa que comentaram bastante no outro vídeo que eu fiz sobre isso, é sobre, mas é porque eu não sei investir, mas porque poupança rende tão pouco que eu acabo não colocando, não separando meu dinheiro, não juntando dinheiro nenhum. Gente, regra número 1, é melhor guardar o dinheiro embaixo do colchão do que deixar o dinheiro dando sopa na conta e você gastando, sabe, em alguma coisa desnecessária. Então, dinheiro guardado é melhor do que dinheiro gastado. E tente não se prender tanto nessa coisa de, mas quanto que não rende nada, porque eu não sei investir, mas é porque quanto é que vai render por mês. Esquece, quando eu falo de tipo orçamento mensal, 70%, 10%, 20%, não sei o que, é o dinheiro, só de não estar gastando um dinheiro desnecessariamente, você já vai estar fazendo um grandíssimo favor para sua saúde financeira. Então não deixe de não gastar, né? Não deixe de economizar dinheiro só porque não vai render, eu não sei investir, porque isso é o menor dos detalhes, né? Quando você chegar num ponto que aquele seu, né, aquele 10% todo mês que você coloca lá na sua poupança fixa, quando aquilo começar a ganhar um volume, aí de repente você vai no banco, fala com um investidor financeiro que te vai dar um conselho, olha, coloca nesse tipo de fundo médio prazo, coloca nesse tipo de fundo longo prazo, compra, sabe, sei lá, se você quiser entrar em mercado de ações ou o que quer que seja. Mas até lá não se preocupa com isso, sabe? Começa a se preocupar em não gastar mais do que você ganha. Começa a se preocupar a gastar bem menos do que você ganha para você conseguir, né, juntar aquele bolinho de dinheiro que depois, de repente, no futuro, você começa a investir para ganhar renda, para sei lá o quê. Mas esse não é o foco. O foco é conseguir se educar a ponto de gastar menos do que você ganha. E esse é a moral da história de uma boa educação financeira, de uma saúde financeira, é você ter aquele colchãozinho que tá ali pronto para emergências e você aprender ao longo dos anos a sempre gastar menos do que você ganha. Então é isso, vou deixar o vídeo por aqui hoje porque, mais uma vez, tá ficando super longo, mas eu tentei, responder e tocar nos pontos que eu percebi que algumas seguidoras tinham mais dúvidas. Espero que tenha ajudado. Deixem mais comentários, né? A gente sempre pode ir trocando ideias e batendo um papo nos comentários aqui do vídeo. E muito obrigada por terem assistido e até o próximo. Tchau!